Olá pessoal, aqui é a professora Isabel Aguiar e hoje a gente comemora o bicentenário da independência do Brasil e todos nós sabemos que tudo isso remete a um ato político, né? A história tem a ver com política, tem a ver com economia, tem a ver com cidadania, tem a ver com tudo isso. Eu trouxe aqui um material para mostrar para vocês tiverem a oportunidade de fazerem a leitura, de refletir sobre essa questão do bicentenário, né? Tenho aqui um livrinho bem interessante sobre a vinda da família real do Brasil, né? Que é da editora Prazer Ler. Muito interessante aqui, bem resumido, mas bem interessante, sobre a vinda da família, a Revolução Liberal do Porto, né? Também uma relíquia que eu achei aqui foi um livro brasileirinho, que foi da época do final da ditadura militar, em que havia a disciplina moral e cívica, é dos anos 70, e ele procura dividir o Brasil em regiões, né? E em cada região ele vai destacando as qualidades de cada lugar, de cada povo, né? Mas sempre com aquela visão estereotipada do negro, do índio, do branco, né? Mas vale a pena dar uma olhadinha, né? Desde que a gente veja com olhos críticos. Temos também aqui o livro de História do Ceará, do Ayrton de Farias, que tem um capítulo que fala sobre o 7 de setembro no Ceará, né? Então ele fala das guerras que aconteceram no Nordeste, aqui pelo Ceará, as revoltas das pessoas contra essa independência. Muitas pessoas viam a independência como algo negativo, queriam que o Brasil continuasse sendo colônia de Portugal, né? Com aquele medo do que poderia acontecer com essa independência, o que poderia acontecer com eles após esse 7 de setembro. Alguns poucos benefícios que eles adquiriram poderiam ser destruídos, não é? Então é interessante também. E o patrono da independência, José Bonifácio, né? Aqui é uma biografia, um texto que fala sobre a história dele, bem interessante, da gráfica, né, da Câmara dos Deputados. Isso eu comprei na Bienal do Livro passada, certo? Também é bem interessante, fala um pouco sobre a vida de José Bonifácio. Outro legal também, a trajetória política brasileira, do Francisco Iglesias, que fala desde o Brasil colonial até o início dos anos 2000, né? E aqui nós temos um capítulo que fala sobre a independência, também é bem interessante. E o que eu quero que a gente faça aqui, né, além, a partir dessas leituras, né, que a gente faça a reflexão, né, olhando essa tela aqui da proclamação da independência do Brasil, que a gente vê que foi uma tela montada, né, uma pintura idealizada, nada disso estava acontecendo no momento, né? Ele não deu esse grito de independência, ele foi forçado às pressas a aceitar essa independência. E a independência foi um ato político, não é? Que a gente sabe, olhando para essa imagem aqui, não incluiu a maioria da população brasileira, né? Que era composta de escravizados, de pessoas pobres livres, né? O 7 de setembro não mudou nada na vida desses milhões de pessoas, né? Aí alguém pode dizer, como não mudou se o Brasil hoje está melhor e etc, faz parte de uma das economias maiores do mundo. Mas, gente, a gente está abordando aqui a questão da mudança social, né, no IDH. Então, quando um país muda e essa mudança perpassa por todos da sociedade, aí sim a gente pode ter isso como uma mudança. Mas quando existe uma concentração de renda e só uma determinada elite, um determinado grupo possui os privilégios, então, historicamente, não se considera isso uma mudança, né, diante da população. Porém, né, a gente sabe que essa população excluída não ficou às margens do acontecimento, né, mas após esse processo aí de independência, continuou acontecendo guerras internas no Brasil, muitos não aceitaram esse processo de independência, né, e tivemos sim participação feminina, participação negra, participação da camada mais pobre do Brasil, né? Muitas vezes à frente de batalha, enquanto seus patrões, seus senhores estavam em casa, né, planejando o que ia acontecer no outro dia, o que eles iam fazer no outro dia, o povão estava na rua lutando, batalhando para melhorias, né, no nosso país.
Então, não adianta sair marchando, levantando a bandeira verde e amarela do Brasil, sem a gente saber qual o verdadeiro significado dessa independência. A gente pode se considerar um país livre, um país independente ainda hoje em dia? Então é essa reflexão que eu quero deixar aqui para vocês, né? E após a nossa independência, nós tivemos a nossa primeira Constituição de 1824, que foi uma Constituição praticamente ditatorial, né? Porque o imperador recusou a anterior a essa, que foi a de 1823, o projeto constitucional, e aí aceitou essa aqui de 1824, que foi planejada por ele e seus colegas, né? E nela existe o quarto poder, que é o poder moderador. Só por esse tipo de atitude aí, você já imagina como é que foi o governo aí do Dom Pedro, né? E sucessivamente, com o passar do tempo, relacionando com os dias de hoje, a gente vê como é que está a situação ainda da população brasileira. Então, a história é um grande quebra-cabeças. A gente tem que juntar as peças para entender. A gente depende do que passou, né, para juntar essas peças e entender o quebra-cabeça que está montado agora. Montar o quebra-cabeça agora, certo? Então é isso que eu peço a vocês, que vocês reflitam. E agora aqui no final eu vou colocar uma imagem de um desenho bem legal de uma aluna minha, do Asté, do 8º ano, que eu pedi para ela fazer, ela gosta muito de desenhar, pedi para ela fazer algo que remetesse ao bicentenário da independência de forma crítica. Vou colocar aí para vocês verem aí como foi a visão crítica da Asté diante da independência. Observe bem aí o desenho da Asté.